O programa Automania tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo aos 0 acidentes. Começa agora mais um programa Automania para você. Eu, Sherin Bueno e Rafael Lupatini, com todas as novidades do mundo automotivo e do automobilismo. Então não saia daí, porque o programa Automania está no ar. E a linha 2024 da Fiat Strada já está nas revendas de todo o país. Confira! A picape Fiat Strada chega à sua linha 2024 cheia de novidades. Entre elas destacamos o novo design, mais performance com o novo motor turbo 200 Flex, nova versão Ultra e a série comemorativa Edizione 25, limitada a apenas 1.025 unidades, para continuar com a sua trajetória de sucesso, que teve início em 1998. Com a Strada e a Toro, a Fiat conta com as duas picapes mais vendidas do Brasil. Aliás, é impossível falar da categoria sem citar a Fiat. A marca é a número 1 no segmento, com participação de 43% no acumulado do ano. Além disso, a Strada se consolida como o veículo mais vendido do Brasil em 2023, feito que também conquistou em 2021 e 2022. Os números falam por si. Somente neste ano já foram comercializadas quase 61 mil unidades dessa picape. Mais do que isso, o sucesso da picape se estende além das fronteiras nacionais. Exportada para Uruguai, Paraguai e Argentina, a Strada ainda é um dos veículos mais vendidos da América Latina. A performance da Strada, que já era boa, ficou ainda melhor. A picape ganhou mais potência e torque graças ao motor turbo 200 Flex. E não para por aí, com o novo motor, a Strada se torna a primeira picape B-picape Turbo Flex no mundo. O propulsor, que estreou no Pulse, faz parte da premiada família de motores Turbo Flex desenvolvida pela Stellantis. O Turbo 200 Flex conta com maior performance e mais eficiência, graças ao uso de 3 cilindros, seguindo a tendência mundial de downsizing e entregando um conjunto mais leve. E a Fiat Strada, então, vem trazendo a sua versão 2024, Rafa, com um novo motor, o motor 200 Turbo Flex. Qual que é a tua experiência ou qual que é a tua opinião sobre esse motor, Rafa? Na verdade, experiência nenhuma, porque ainda não tive a oportunidade de guiar, mas enxergo com muito bons olhos. Eu acho que a eficiência de um carro com motor turbo, ela te dá a mão para uma ultrapassagem, é mais tranquilo, o carro tem uma potência, rapidamente atinge a faixa de torque ideal para fazer uma ultrapassagem. E a Fiat Strada é hoje o veículo mais vendido no país, né? Porque acreditem ou não, é o mais vendido no país e é bem bacana, um carro muito bonito. E ficou muito legal, né? Eu tenho, assim, para enfrentar a Montana, que veio com motor 1.2. Então, a diferença, assim, é bem legal. Apesar de ela ter também a Montana motor 1.2, tem 132 cavalos. Então, a briga tá ali, sabe, na cavalaria. Bacana demais, pessoal. Não percam, vão conhecer. E na experiência Automania, nós tivemos na semana passada o nosso querido piloto Rafael Lupatini e Bispo Neto na concessionária da GWM para fazer o test drive do Raval H6 GT. Acompanhe a matéria. Olá, amigos da Rede Central TV. Eu sou o Bispo Neto e junto com o Rafael Lupatini estamos aqui na Evolux GWM do grupo CCV no Experience Raval, uma ação de vendas da fábrica, mas o Thiago, que é o operador aqui da Evolution, vai nos contar como está a participação do público no test drive, o que eles estão achando, a expectativa está se cumprindo, é isso? Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Nós estamos aqui nessa semana desde terça até sábado, agora dia 19, com o Raval Experience, que é uma ação de vendas da montadora em todo o Brasil, todo o território nacional, todos as concessionárias do país estão com essa ação, que é justamente para experienciar para o cliente como é dirigir, como é conduzir, entender a tecnologia do SUV híbrido mais vendido do país pelo terceiro mês consecutivo. Recém chegou, começou as vendas e já está liderando 3 meses. Já estamos liderando e agora, inclusive, melhor venda
do mês de agosto, eleito pelo setor automotivo. A gente fica muito contente porque foi um projeto muito audacioso e ao mesmo tempo muito bem planejado pelo headquarters da China, em trazer uma proposta de um carro com tecnologia embarcada, com eletrificação muito mais moderna do que o brasileiro estava acostumado até o ano passado e os anos para trás. E opção híbrida e 100% elétrica, né? A versão do Haval são todas híbridas, um motor 1.5 turbo a gasolina em todas as versões. Na versão HEV tem o adicional do motor elétrico dianteiro, e nas versões plug-in, tanto a carroceria Premium quanto a carroceria GT, são 2 motores elétricos, um dianteiro e um traseiro. Pode variar de 243 cavalos para a versão de entrada a 393 para a esportiva. Certo. Então, pessoal, vocês já viram que a gente já apresentou aqui o lançamento dos veículos, onde eu fui a São Paulo, andei em Interlagos, andei pela cidade de São Paulo, mas aqui nesse test drive, nós vamos pegar o nosso piloto Lu Patini, que vai fazer o test drive e contar para vocês a emoção que é dirigir, né? A diferença de um elétrico, que você quase não escuta barulho, né? Então, Lupa, já dirigiu algum elétrico? Só um, né, pessoal? E eu tava com ele ainda. Um dia ele vai contar essa história para vocês. Mas eu tô muito ansioso para andar nos carros do Haval, porque além do design fantástico, o GT é a coisa mais linda do mundo, o esportivo lindo. E nós vamos contar para vocês lá na hora de andar, mostrando dentro do carro toda a tecnologia, tudo que o carro tem para trazer para vocês, e vai ser sensacional. Vocês vão adorar. Vocês não podem perder. Então, pessoal, e na carroceria SUV, né? Ele inicia em 224 mil. Um híbrido ou 100% elétrico é o mesmo valor? A versão plug-in de 279 é possível você andar só no 100% elétrico com 170 km de autonomia. Ok, vamos para o test drive, você vai acompanhar com a gente. Patini, como é que tá o teu acerto aí do carro? Cara, vou falar assim pra você. Pra você não, pra vocês aí de casa. A posição de guiar o carro, ergonomicamente falando, é fora do normal. É um cockpit de carro de corrida. Eu tô posicionado aqui, ó, com o ângulo de braço bem certinho, ângulo de perna, posição confortável para dirigir, posicionamento do banco. Então assim, é um esportivo de verdade. Eu tô me sentindo aqui dentro de um carro de corrida. E olha aí, ó, pessoal, a quantidade de tecnologia que nós temos aqui. E daqui a pouco o Thiago vai começar a falar, porque a gente vai fazer o Park Assist, a gente vai fazer o modo de condução semi-autônomo, a gente vai fazer bastante coisa para poder mostrar para vocês toda a tecnologia que esse carro tem embarcado. Sem contar que tem um teto solar aqui sensacional. Hoje está muito calor em Curitiba, a gente fechou, mas é sensacional, panorâmico, assim, ó, fora de sério. Vale cada real, pessoal, investido. Vai fazer as faixas, ele vai delinear as faixas para você com os sensores laterais. O carro que está chegando próximo, ele vai ficar em vermelho. Se o cara está meio perto, ele vai ficar laranjinha. E você vê os desenhos da moto, de um caminhão, de um carro passando, justamente para você. Estou vendo aqui, ó, tem um carro na nossa frente aqui, ele já está indicando o outro do lado. Olha que interessante, né? Mais uma forma de segurança. Porque às vezes a gente está desligado, olhando para frente, mas sempre está de olho no painel. Então você olhou no painel ali, você vê que tem carros na lateral, na frente, do lado. Que bacana isso, né? É o que a gente tem falado no programa lá, Lupa, é tecnologia que auxilia o motorista, né? Sim, uma melhor condução, né? Sim, auxilia demais, porque às vezes é normal, a gente tem que ser sincero, é normal às vezes se distrair um pouquinho. Não tem quem não se distrai um pouquinho, então ele te dá todas as coordenadas aqui para que você tenha ainda uma condução mais segura, mais atenta e com toda a ajuda possível. Então, para o pessoal saber como eu filmei antes de você entrando no carro, nós estamos num H6 GT.
Barulhento, né, pessoal? Parece um carro de Fórmula 1, né? Muito legal, né, Bispo? O silêncio que o carro tem, assim, ó. Total. Agora, Bispo, vamos fazer uma tomada de dentro, a gente manda estacionar ele de novo, você vai para fora. Certo. Então, configura a velocidade um pouquinho. Vamos achar uma vaga? Isso. Aperta esse botão aqui. Estacionamento automático. Vamos fazer a volta. Pode entrar até nessa reta aqui do Lexus aqui. Passou o Lexus, entra aquele aqui que está passando. Tá. Vai um pouquinho mais devagar, próximo à faixa, né? Próximo às faixas do estacionamento. Ali? Uhum, pode ser. Já achou uma vaga, achou duas vagas. O que eu faço? Pode ir reto aqui. E paro. Parou? Aí, vaga encontrada. Então é o seguinte, ele achou duas vagas aqui. Aí você pode escolher se quer parar na Temos carro P2 atrás. ou na P1. Tem carro atrás, então vamos seguir. Vamos seguir reto. Não, tem carro Tem atrás. espaço para passar. Tem bastante espaço para... Então a gente fez aqui a parte do reconhecimento das vagas, né, com o Park Assist acionado, e nesse momento ele identificou duas vagas. O veículo você pode escolher, né? Você escolhe a P1, por exemplo, essa vaga, ou a P2, onde que você quer que o Haval estacione. Agora é só clicar em iniciar estacionamento, ele vai fazer tudo sozinho. Eu queria salientar, Thiago, pro pessoal de casa, que é bem bacana esse sistema. Você vem com ele acionado. Quando apareceu as duas vagas aqui, a gente passou bem devagarzinho com o Haval, bem devagar, ele achou todas as vagas que nós tínhamos e nos deu essa opção. Então o Thiago já selecionou a P1 e agora aqui a gente vai estacionar. Soltei o pé no freio, estou sem as mãos, é muito bacana. E um detalhe, pessoal, a gente consegue acompanhar todo o procedimento do carro com o processo autônomo. Ele estacionou direitinho dentro da faixa, tem a câmera aqui me dizendo isso, ele vai fazer algumas correções se necessário. Se tiver tudo bem, ele sai do Park Assist, o carro está estacionado, põe aqui no parado, puxa o freio de mão e vai embora, é isso? Na verdade, depois que ele finaliza o estacionamento, ele já puxa o freio de mão e coloca no neutro. Sim, automaticamente. Automaticamente, só desligar o carro e sair. Nós não temos mais função na vida, Não, né? não tem mais nada. Eles fazem sozinho, né, Tá Thiago? tudo sozinho. Então tá bom. No momento. Abrir teto solar. Abrindo o teto solar. Cancelar. Ok. Então nesse momento o carro já está andando sozinho. Olha só, pessoal, onde é que eu tô com a mão? Ele corrige sozinho, assusta um pouco, né? A gente fica assustado. Mas ele corrige sozinho, pessoal. Então ele é bem semi-autônomo. Ele vai próximo, quando ele chega perto da faixa, ele retorna. Pessoal, nós estamos aqui, ó, com a condução semi-autônoma, tá? E eu tô com os braços para fora aqui, ó. E o carro tá dirigindo sozinho e controlando
a distância das faixas, logicamente que se tem um carro saindo para fora, a gente precisa fazer uma pequena correção, mas eu posso fazer a correção e soltar a mão, que ele vai se enquadrar de novo na faixa, corrigir e ir sozinho. É sensacional, Bispo, é sensacional. Freou sozinho, ó. Não tô com o pé no freio, ó, pessoal. Freou sozinho. Por favor, me pediu lá para eu segurar o volante e parou no semáforo sozinho. Essa é a condução semi-autônoma. Gente, é demais, não é? O que vocês acham? A minha cara de felicidade aqui, ó. Muito bom, né, Thiago? Muito bom. Thiago, você não se diverte o dia inteiro com esse carro? Rapaz, estou desde outubro andando com esses carros aqui e cada dia é uma emoção diferente. Uma emoção diferente. Cada dia é uma emoção diferente. É muita tecnologia É embarcada, pessoal. É muito, né, Thiago? Tecnologia para tudo que é lado. Vocês viram, pessoal? Abre o teto sozinho, a gente só fala. É uma Alexia com um nome diferente, é o Haval. Esse é o carro, hein? E agora, pessoal, na hora de ir embora, nós vamos dar uma pisadinha para vocês verem o torque. Que coisa impressionante. Então, pessoal, olha o arranque do carro, olha o torque. 70, 80, 90, 102. E olha o freio. 4 ponto... Thiago, me corrige, 4.8 de 0 a 100. Pessoal, é um torquezinho bem bacana. Um torquezinho não, um torquezão. Torque digno de carro de corrida. Sensacional o carro. E vocês viram o que freia. Então, assim, é um carro super seguro. Carro super seguro. Lógico, pessoal, que eu fiz ali no percurso que não tinha carro, não tinha ninguém. A gente olhou. Não se faz isso em casa, ou melhor dizendo, na rua. Né? Pode acontecer um acidente. Mas eu precisava mostrar isso para vocês. E como o Curitiba está desprovido de autódromo, aquele pedacinho foi bem propício pra gente. Mas olha, 100% aprovado, Thiago, 100%. Maravilha. Eu quero parabenizar vocês pela iniciativa de trazer essa tecnologia aqui para o Paraná, para Curitiba e para o Brasil. Tá? E vou convidar todos vocês a vir fazer o Harvard Experience. Vai estar até quando, Thiago? Até sábado, a partir das 8 da manhã até as 8 horas da noite. Thiago é um cara super legal, acessível. Depois a gente vai passar para vocês a rede social dele. Se vocês quiserem conversar com ele para marcar depois, né? Às vezes vocês podem perder o tempo do Harvard Experience, mas te convida para vir na loja, você faz o test drive com ele, você vai conhecer. Olha, não conheço a tecnologia maior do que eu tenho visto aqui em carros desse tipo de categoria, pessoal, vale muito a pena. Rafa, conta um pouquinho para nós da experiência que você teve nesse baita desse carro. Então senta que lá vem a história. Muito legal, de verdade, assim, ó, espetacular carro. Um torque impressionante, bem próximo do Porsche, tá? De verdade, ele é elétrico, tá? Acelera 4 ponto qualquer coisa 100 por hora. 4.6, se eu não me engano, tá? 100 por hora. Eu fiz a gente fez a contagem, eu acelerei de 0 a 100, 4 ponto qualquer coisinha. Muito bacana, sem barulho, tá? Ó, silencioso, nada de barulho. A parte eletrônica do carro, sensacional. O Thiago teve junto com a gente dentro do carro. O Thiago é um cara bem atencioso, né? O Thiago é a parte de operações lá de dentro da GWM. E me deixou muito à vontade, porque eles têm receio quando um piloto vai andar com o carro, né? Me deixou muito à vontade, então eu pude experimentar o carro. O carro estaciona sozinho. Você está guiando ele na faixa, você tira a mão do volante, ele não sai para os lados, ele guia dentro da faixa. Freou sozinho no semáforo. Então, assim, é uma tecnologia forte séria. Aí eu tô guiando o carro lá, daqui a pouco o Thiago. Raval, abre o teto solar. Abriu o teto solar. Raval, troca a estação do rádio. Ele troca sozinho. Então é uma coisa fantástica, assim, a parte eletrônica. Pessoal, vocês precisam conhecer esse carro. É fascinante e o valor do carro é uma coisa assim, ó, bem acessível, perto de tudo que ele te oferece de parte eletrônica, conforto, estabilidade. Vocês têm que conhecer esse carro, é lá na GWM, tá? É isso aí. Vamos para o nosso intervalo e voltamos já, não saia daí. O programa Automania tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo aos 0 acidentes. Dirigir um caminhão é sobre sair de um ponto A e chegar a um ponto B. Mas não é só isso. O que realmente importa acontece entre a chegada e a partida. As horas acordado,
Enquanto os outros dormem, a saudade que aperta o peito, os pequenos detalhes e os grandes também. Porque a vida não acontece na partida ou na chegada. A vida acontece na estrada e vai continuar acontecendo. Volvo Caminhões. Nossa evolução é por você. A CCV Chevrolet, no Trevo do Tarumã, tem tudo para você sair de carro novo. Taxa zero, bônus especial, super avaliação e centenas de seminovos multimarcas com condições especiais. CCV, no Trevo do Tarumã, a líder em vendas Chevrolet. E aí, vizinho, tudo bom? Tá sabendo que o sinal da parabólica vai acabar? É, com a chegada desse novo sinal 5G no Brasil, todas as parabólicas vão ser substituídas. É. Lá na minha propriedade, eu já instalei a nova parabólica digital Vivência TV Sat, livre de mensalidades, com mais de 60 canais gratuitos, qualidade de imagem Full HD e nem precisa de internet. Eu é que não vou ficar sem acompanhar o valor da Rua do Boi e nem deixar de assistir a minha missa no fim de semana. Tá esperando o quê? Cuida pra não ficar sem, hein? Instale a nova parabólica digital Vivências TV Sat na sua casa também. Vivências, tecnologia e cuidado para a sua casa. E para os amantes aí das caminhonetes, a General Motors solta os vídeos da Chevrolet Silverado 2024, que chega nas revendas do Brasil ainda em setembro. Acompanhe. Essa é a nova Chevrolet Silverado. Agora falta pouco para a gente revelar em detalhes o quanto ela é surpreendente. Surpreendente em performance, sofisticação e tecnologia. Além do motor V8, a nova Silverado High Country traz também uma solução inédita para a caçamba multiflex do Brasil. São 1.781 litros, a maior da categoria, com revestimento especial também para maior proteção da carga, seja para o dia a dia, para o trabalho ou para o lazer. Uma picape muito prática e muito funcional. Nova Silverado. Viva a emoção dessa grandeza. Você sabe qual é o próximo lançamento da Chevrolet no Brasil? Uma dica. É a picape pensada em quem exige o máximo de sofisticação, performance e tecnologia. Ela mesma, a nova Silverado, que estreia na versão High Country exclusiva para o Brasil. E um dos principais atributos dessa super picape está aqui, debaixo do capô. É um motor V8 de nova geração, com recursos inovadores que otimizam a ativação dos cilindros para melhorar a eficiência e o desempenho. Nova Silverado. Viva a emoção dessa grandeza. E agora vamos para o nosso intervalo e voltamos já com o nosso Papo de Pista muito especial hoje. Não saia daí. O programa Automania tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo aos 0 acidentes. Dirigir um caminhão é sobre sair de um ponto A e chegar a um ponto B. Mas não é só isso. O que realmente importa acontece entre a chegada e a partida. As horas acordado, enquanto os outros dormem. A saudade que aperta o peito, os pequenos detalhes e os grandes também. Porque a vida não acontece na partida ou na chegada. A vida acontece na estrada e vai continuar acontecendo. Volvo Caminhões. Nossa evolução é por você. A CCV Chevrolet, no Trevo do Tarumã, tem tudo para você sair de carro novo. Taxa zero, bônus especial, super avaliação e centenas de seminovos multimarcas com condições especiais. CCV, no Trevo do Tarumã, a líder em vendas Chevrolet. Salve, amigos da Velocidade! Tudo certo com vocês? Tô aqui hoje com a Sharon. Tudo bem, Sharon? Tudo bem, Rafa? Prazer, né? Tá aqui no Papo de Pista. Seja bem-vindo à nossa coluna. Obrigado. Um amigo de longa data, Sérgio Vida. Como é que está, Serginho? Graças a Deus, tudo bem. Tudo Muito certo? bem. Tudo certinho, graças a Deus. Que bom. Deixa eu perguntar aqui, Sharon, conhece esse rapaz? Já ouviu falar dele? Já ouvi falar, né? Uma história linda para contar aí pra gente, para vocês que estão assistindo a gente. Super emocionante, né, Sérgio? Uma caminhada grande no automobilismo, depois outros esportes. E
quero que você conte tudo isso pro pessoal lá de casa. Vai Então ser um prazer. vamos começar do começo? Eu sempre digo isso, tá virando bordão aqui, vamos começar do começo, né, gente? Conta a história, primeiro a tua história de vida, para depois a gente começar a caminhar no esporte. Por que aconteceu o esporte na tua vida? Legal. Bem, eu comecei praticando esportes já jovem, né? Com 14 para 15 anos. Eu tenho uma estatura bem alta e o meu tio é educador físico. E lá com 15 anos ele começou a ver o meu desenvolvimento e começou a me treinar para o atletismo. E eu fui contratado como estagiário na Polícia Civil e lá com 16 anos eu comecei a fazer corridas no atletismo para a Polícia Civil. E isso me deu um preparo físico muito grande. Eu sempre sonhei em ser militar. E aí com 18 anos eu fiz concurso e passei, né, para ser oficial do Exército. E fiz meu curso de formação e tal. E ao tempo depois eu fui chamado para servir na tropa. E quando eu estava no meu terceiro para o quarto ano de serviço ativo do Exército, eu havia sido contratado para ser um oficial aqui em Curitiba. E eu, naquela época, eu estava servindo em Guarapuava. Quando, nessa viagem de retorno para Guarapuava, eu parei num posto de polícia rodoviário federal para entregar um envelope com os documentos da minha transferência de Guarapuava para Curitiba. Encontrei com o sargento, conversei com ele e tal. Na hora que eu voltei para o carro, fatalmente esqueci de colocar o cinto de segurança. 10 quilômetros depois, eu comecei a dirigir, passei por um buraco, estourou o pneu do meu carro, eu capotei e fui jogado para fora do carro. Sem o cinto de segurança, caí numa ribanceira com o carro. E quando eu fui expelido para fora do carro, provavelmente eu quebrei a coluna em 2 lugares, né? Foi a única fratura que pegou justamente a coluna do carro na minha coluna. E aí fraturei a coluna em 3 vértebras e dali já não me movimentava mais. Aí o socorro foi bem complicado, eu fiquei, depois de ter sido socorrido 2 horas ali esperando por uma ambulância, porque já era começo de noite, e aí eu fui transportado por um carro que eu não sei quem é, mas a pessoa me colocou dentro do banco do carro dele e me levou para o hospital em Irati. Eu estava uns 25 quilômetros depois de Irati ali, seguindo sentido Guarapuava. E daí fui para o hospital, ali eu fiquei por uns 2 dias em cama retrátil, né, para poder tentar esticar um pouco a coluna, para tentar ver se diminuía a parte do hematoma e tal. Fui operado, só que os movimentos das pernas não voltaram. Bom, como eu fiquei 40 e poucos dias no hospital, eu perdi muito peso. E esse meu tio começou a me preparar fisicamente para voltar para a vida de novo, né? Ele é educador físico e ele, junto com a fisioterapeuta, começaram a me direcionar para eu ir para o esporte. E 6 meses depois eu comecei a praticar natação. E aí pratiquei natação durante 10 anos, participei de competições nacionais, internacionais, ganhei medalha e tal. E o meu filho, quando meu primeiro filho nasceu, eu resolvi dar uma parada. E nesse meio tempo eu parei e tal, e fui assistir uma corrida de kart, lá no Marumbi Kart Indoor. E o mosquito tava lá, né? Tava lá, danadinho. Eu muito fã de automobilismo, eu era assim, daqueles que acordavam de madrugada, assistir corrida de Fórmula 1. Acho que como todos nós, né, que somos apaixonados pelo automobilismo. E eu fui naquele cartódromo, olhei a corrida, eram uns primos que vieram de São Paulo para passar o Natal e fizeram uma bateria. E foram correr e tal, eu fiquei ali na grade olhando e tal, daí chegou, você deve lembrar do Mário Panico. Ah, meu amigo de longa data, o Mário Panico. O Panicão chegou do meu lado assim, ele falou, pô, bem que você podia estar ali no meio dos teus parentes, né? Eu falei, pô, com certeza. E é uma coisa que parece inalcançável para mim. Sim. Né? Mas, uma coincidência do destino, na mesma semana
eu tinha agendado na oficina mecânica que fazia manutenção no meu carro, uma revisão. E aí eu cheguei lá e falei, Henrique, eu fui assistir uma corrida de kart dos primos tal, no final de semana e aquilo me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. Será que não posso pilotar um kart? Eles falaram, espera aí, 5 minutos eu volto. Aí ele foi lá no barracão dele lá e tal. De repente volta ele com uma caixa de papelão na mão. Tá aqui. Eu falei, tá aqui o quê? Ele falou, tá aqui a adaptação para você pilotar o kart. Falei assim, não acredito. Ele falou, tenho aqui, tá pronta, é só a gente chegar lá, botar no kart e adaptar. Bom, daí eu voltei lá no Panico, né? Falei, pô... Panico e Beto Baú. Beto Baú teve aqui esse dia. O Panico não tá mais com a gente, né? Você sabe que o Panico partiu, não tá mais com a gente. Mas o Panico era um cara com astral assim que nunca vi. Alguém com o astral do Panico. Também não. Cara alegre, pra frente, vamos, em festa e confusão. Correr alguma corrida de parceiro com o filho dele, o Marinho. Quero só aproveitar e deixar aqui um beijo enorme pro nosso querido amigo Beto Baú. O Beto Baú, velho. Tá comigo toda hora, adoro ele. Eu também. Gosto muito dele. É meu amigo até hoje, de vez em quando ele me liga, a gente troca umas ideias também. Mas, então, daí o Baú e o Panico abriram as portas para mim, eu fui lá e eles me deixaram adaptar o kart com aquela adaptação. Então fomos lá, eu, Henrique, Mário, o Panico, o Baú e toda a galerinha, os mecânicos foram me ajudar, eu adaptei um kart e daí sentei no kart, dei uma volta, dei duas, na terceira acelerei um pouquinho demais, pum, dei no meio do pneu. Aí os caras vieram todos, veio todo mundo, né? Pensou que aconteceu alguma coisa, né? Aí eu, na hora que eles puxaram o kart, falei, o que aconteceu? Não, tá tudo certo, tudo certo. Daí o Panico olhou pra mim, dá pra continuar? Eu falei, dá. Daí eu perguntei, dá pra continuar? Daí ele falou, não tá nada amassado, o kart tá inteiro. Eu disse, bora, volta de novo. Aí andei durante uns 40 minutos. Cara, foi a maior emoção da minha vida. Chorava por baixo do capacete. Bonito, né? A vida do piloto, a gente sempre brinca, né? Que a gente sempre o piloto é sempre chorão, né? Mas chorava debaixo do capacete. Chora escondido, ali. né? Onde a mãe não vê, debaixo do capacete, né? É normal. Mas foi muito legal. Daquele dia em diante eu não parei mais com automobilismo. Até hoje eu estou envolvido com alguma coisa no automobilismo. Então, com aquela introdução ali no Marumbi Kart Indoor, eles me adotaram. Eles chegaram, o cara gosta mesmo da coisa e tal, vamos dar uma força para ele. Aí o Baú chegou um dia para mim e falou assim, Sérgio, toda segunda-feira, das 11 até meia-noite, a gente fecha a pista para os mecânicos. E você vem aqui agora todas as segundas-feiras para treinar. Para treinar e aprender a pilotar. E eu comecei. Fui uma segunda-feira, na terceira, na quarta, quando eu via já estava 3, 4 meses, e daí eu queria ir mais outra vez e outra vez. Quando chegou a turma das quartas-feiras, que me adotou como um amigo e piloto junto com eles. E aí eu comecei a correr com os caras e comecei a dar trabalho. E aí comecei a ganhar corrida, aí em 99 eu fui campeão metropolitano de kart indoor. Depois, ano 2000, começou, foi o primeiro desafio, que era correr 12 horas de kart, né? E foi uma loucura para tentar me colocar a pilotar junto com outros pilotos, porque naquela época eu ainda não havia desenvolvido nada que eu pudesse pilotar junto com uma pessoa que andava. E foi uma luta até faltando uma semana para a primeira corrida. Mas espera aí. Vamos explicar melhor isso lá para o pessoal de casa. Então vamos pensar assim, eu que tenho as minhas pernas saudáveis, não conseguia andar no mesmo kart que você por causa devido à adaptação? Isso, exato. E como é que vocês fizeram nessas 12 horas aí? Então, daí eu conversei com um piloto brasileiro que chama William Pitts, que mora nos Estados Unidos, e descobri o telefone, comecei a ver reportagem em revista e jornal e tal, e descobri o cara, ele é paraplégico também, e estava correndo na Barber Dodge dos Estados Unidos. Que legal. Aí liguei para a mãe dele em São Paulo, a mãe dele disse, não, o William está morando nos Estados Unidos e seria uma boa você trocar uma ideia com ele. Aí, peguei o telefone dele e liguei para os Estados Unidos. William, Sérgio, sabe, eu sou brasileiro e estou começando a correr
de kart aqui no Brasil, e eu vi reportagens tuas, tal, eu queria ver como é que você faz a tua adaptação, tal, para pilotar. Aí o teu carro, será que você podia me dar uma ajuda? Daí começamos a conversar, e durante a conversa ele falou, Sérgio, pô, tem uma ideia legal. Você sabe o Quick Release, que aperta o botão para encaixar a roda da cadeira no quadro? Ele falou, você podia usar aquele pino como pino mestre para você apertar, e na hora que você sair do kart, você aperta o pino, puxa a adaptação e sai tudo fora. Inteiro. Sai inteira fora, fica só as duas hastes penduradas lá na frente. Que não atrapalha em nada, né? Que não deve atrapalhar os pilotos. Só que daí a gente desenvolveu o negócio e funcionou perfeito. Eu consegui entrar no kart e sair no kart rapidinho, porque assim, você fez corridas, né, de longa, você tem que desligar o motor lá na entrada dos boxes e vem um mecânico empurrando você até chegar na porta do teu box para você abastecer e trocar de piloto e continuar para sair. Durante esse trajeto, eu sacava a adaptação, jogava fora e pegava uma haste, tirava o pino de segurança de um lado, tirava o pino de segurança e jogava no chão. Quando eu chegava no box, já tinha 3 pilotos lá do lado, cada um me erguia, jogava para cima da cadeira de roda. Eu vi isso acontecer um par de vezes, eu tava lá, quando você corria, eu tava lá e eu vi isso acontecer. E aí o nego pulava no banco e saía pilotando, então quer dizer... O que você acha disso? Não, fantástico, meu Deus do céu, que história. Emocionante, né? Emocionante e motiva a gente, sabe? Meu Deus, parabéns pra você, parabéns pela tua força de vontade e que muita gente aí tenha metade da tua força de vontade. Tem muita coisa ainda. Espere o pessoal de casa também, porque isso é só o começo, né? Isso, só o começo. Um pedacinho da minha. Vocês não imaginam onde esse homem chegou e onde ele vai chegar ainda. Mas vamos lá, vai contando. Então, aí quando eu comecei a participar dessas corridas, justamente na minha primeira corrida, um piloto de São Paulo fez uma homenagem para mim lá, porque eu entrei para a pista no mesmo horário que ele. Isso então, de kart? No turno, nessa corrida de inauguração em Joinville. Lá. Foi a minha primeira corrida de 12 horas. Eu tenho um troféuzinho dessa corrida lá. Eu também tenho. Olha lá, o grandão, desse tamanho. Uma taçona. Quem ganhou? Ele ganhou de você, Eu fiz segundo, eu não sei ele. Nós fizemos terceiro. Eu fiz segundo, mas então eu corri 11h30 sozinho. Entendi. Entende? O coração tava bom, né? Ainda tava, agora que não tá, eu corri 11h30 sozinho. Mas naquela mesma corrida, o Paulo Roveda, que era o dono da equipe, que veio de São Paulo, que tinha ganhado as 12 horas de Granja Viana no mês anterior, né? Resolveu me fazer uma homenagem. Por quê? Porque ele tinha um filho que era especial, um sobrinho que era especial, e ele, na hora que ele viu eu saindo do kart, porque nós entramos na pista juntos e saímos juntos. Terminou o combustível dele no mesmo tempo que eu. Aí nós paramos juntos, ele viu a correria para me tirar de dentro do kart e ele começou a chorar lá atrás, porque ele viu o Sérgio sendo sacado do kart e ele pensou na hora no sobrinho. Aí, veio, me abraçou e conversou comigo, falou, cara, que coisa bacana, nunca imaginava que pudesse ver alguma coisa, o que eu tô vendo hoje aqui com você e tal. E passou por ali e tal, e nós fomos de novo para o segundo turno de corrida e nós estávamos liderando a corrida, o kart quebrou, a gente parou para trocar o eixo traseiro, perdemos algumas voltas e acabamos a corrida em terceiro lugar. Mas quando foi para o pódio lá, ele subiu lá no pódio e resolveu me fazer uma homenagem. E ele disse, olha, eu gostaria de fazer uma homenagem aqui a uma pessoa que eu conheci hoje e tal, e eu vou dar de presente para ele o kart que venceu a corrida. E aí ele me presenteou com o kart que ganhou a corrida. E ali que começou realmente a minha vida como piloto. Porque eu ganhei o kart, vim para Curitiba, daí comprei os motores, preparei e tal, e comecei a participar das corridas de longa, que era a minha paixão. Eu sempre gostava de endurance. E aí fomos lá, fizemos o primeiro kart adaptado com 2 motores tal aqui, e fomos para participar das corridas de longa na Granja Viana. Então aí começamos a nossa equipe começou
Começaram desbravar. buscar coisa maior, né? E aí porque fomos, a Granja Viana, naquele momento, Inteiro. era intenso, né? Era piloto de Fórmula 1, era piloto de Stock Car, era piloto dos regionais. Exatamente. Então era Então, muito intenso. Ali era o berço. Na verdade, foi ali o berço do automobilismo, né? E do kartismo também brasileiro. E tanto ali quanto em Interlagos, a gente daí começou a participar das corridas de longa daquele ano. Bom, eu aí já fui investindo um pouco mais, comprei outro kart, e daí fazia corridas de sprint também. E uns 2 anos depois... Para o pessoal em casa que não sabe, sprint é corrida de tempo curto. Então a bateria de 15 minutos, 25 minutos no kart é 15 ou 25, não passa disso. 20 né? voltas. 20 voltas, é mais ou menos em torno disso aí o tempo, né? Sim. Bom, aí eu fui investindo cada vez mais, comprei chassi, comprei motor, daí mudou o regulamento, passou de 2 motores para um motor só, de 8 HP, depois passou para 13 HP, de Endurance com 13 HP. E eu daí comecei a investir nos meus equipamentos. E aí, nesses anos que foram sucedendo, né, eu fui participando de cada vez mais de provas e competições de kartismo. Então, assim, veja só, Sharon, que agitação. Então, correu Santa Catarina, Interlagos, São Paulo, corri aqui em Curitiba, daí corri ali em Rio Negro, corria... Então, uma vida intensa dentro do kart, né? Fez as provas de rua? Então, aí que eu vou chegar numa delas. Quando foi lá em 2002, eu fui participar de uma prova de corrida de rua, que foi organizada pela Federação Paranaense, lá em Caiobá. Não sei se você recorda daquelas corridas que a gente fazia aqui na rua. Na frente do ginásio? Isso, exatamente, na frente do ginásio. Eu tava lá. Você estava lá? Tá em todas esse menino, né? Tá em todas. Bem na frente do ginásio. Bom, nesse dia eu tinha feito a tomada de tempo, o mecânico apontou para mim e fez P1. Beleza, mais 2 voltas, eu falei para ele, para garantir o tempo, né? Porque já tinha virado, ele falou P1 e tamo bem. Daí eu falei, vamos garantir um pouco mais, dá mais 2, falei para ele 2 voltas. Essas 2 voltas é fatal. Isso aí todo mundo 2 já voltas. sabe. Aí, pô, tá lá o Sérgio concentradaço. De repente o Lucas, meu filho, começa a subir na torre de cronometragem. Aí ele sobe, tá lá em cima, lá, a hora que eu bato o olho lá pra cima e volto com o olho pra pista, pum! Deu uma pancada no meio fio, o kart bateu no meio fio, levantou, e eu piloto sempre amarrado, com as pernas amarradas. A hora que ele levantou, eu caí no chão. Tava tudo mais ou menos, tava parecendo que tava bem, mas a hora que eu parei o kart, essa perna aqui, esquerda, inchadaça. Fraturou a perna. 3 lugares. Bom, vou eu lá para hospital, cirurgia, saí de lá de ambulância, voltei para Curitiba. Chegamos em Curitiba, fiz a cirurgia, operamos a perna e tal. Plaquinha. Placas, algumas delas. E o Sérgio lá, 3 meses de perna esticada. 3 meses com a perna esticada na cama. Aí o médico falou, olha, eu acho que em 3 a gente consegue recuperar. Tá bom, estou eu lá. Durante uma reunião lá no Comitê Paralímpico Brasileiro, nada a ver com corrida, um coronel que me comandava estava sentado do lado de um amigo meu, que era o presidente do Comitê Paralímpico. Mas até então você ainda continuou sendo militar? Eu fui reformado. Reformado? Eu fui reformado e aí você continua sendo militar. Né? Uma vez militar, sempre militar. Sempre militar. Né? Eu sou militar reformado, é a minha profissão. Né? Bom, nada a ver com automobilismo, nada a ver com esporte a motor, mas meu amigo aqui, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, sentou do lado de um coronel. Aí chega ele pro coronel e diz assim, coronel, nós estamos com um problema sério lá no comitê, eu tenho um atleta da Seleção Brasileira de Tiro que está com hepatite e eu não vou poder levar ele para essa competição. Aí ele falou assim, o senhor não conhece ninguém que possa talvez substituir esse atleta, O coronel na hora bateu o clique lá, tem um cara lá de Curitiba que eu conheço, o nome dele é Adriano. Meu amigo olhou para ele, por acaso é Sérgio Adriano Vida? Ele falou, esse mesmo. Aí o coronel falou assim, ele foi atirador lá na brigada e ele era atleta meu
do tiro esportivo na época que ele serviu. E talvez fosse uma pessoa que pudesse substituir esse atleta aí lá nessa competição. A competição era na Coreia. E o coronel disse assim, olha, eu vou te dar o telefone, né, dele e tal. E esse meu amigo, não, eu tenho o telefone e tal. Então eu vou te indicar uma pessoa e essa pessoa vai conversar com o Sérgio lá em Curitiba. Bom, chegaram lá na minha casa, um senhorzinho com uma pistola na mão, disse assim, olha, coronel fulano de tal mandou vir aqui trazer essa pistola para você, pra gente treinar você para uma competição. Eu falei, vocês querem me colocar numa fogueira por acaso? Porque o negócio ia ser uma competição internacional. Eu nunca tirei prova de tiro de ar comprimido, que eu atirava pistola 9mm, pistola de combate, que é diferente de uma pistola para tiro esportivo. Pra competição, né? O tamanho, tudo, dimensão, tudo diferente. É um equipamento completamente diferente. Os princípios do tiro são exatamente iguais, né? Mas a técnica é diferente. Você já viu? Não tive a oportunidade. É desse tamanho, trabucão, assim, ó. Caramba, hein? É uma arma de calibre pequeno, você usa você usa um cilindro de ar comprimido para dar a pressão para o chumbo ir lá no alvo e bater. Bom, eu tinha 3 meses de perna esticada na cama e o desafio era eu vencer, conseguir dobrar a perna, tirar o gesso, dobrar a perna para poder encaixar no banco do avião, para poder passar 2 dias dentro de um avião viajando para ir lá competir na Coreia. Bem, nós conseguimos vencer e eu fiz, faltando uma semana para a competição lá na Coreia, eu consegui fazer uma competição aqui no Brasil para poder mais ou menos ter ideia do que eu ia fazer lá na Coreia. Mas eu cheguei pro meu amigo, que era presidente, falei, escuta, vocês estão me colocando numa fogueira e tal, e eu não sei o que eu vou conseguir lá. Ele falou, você não se preocupe, você vai representar o Brasil, você vai vestir o uniforme do Brasil e vai estar lá participando de uma competição internacional. Nós não esperamos nada de você. Não te deram essa responsabilidade? Não esperamos nada de você. Nós queremos que você vá e substitua o atleta. Simplesmente isso. Falei, tá bom, é o que eu vou fazer. E eu treinando naqueles 4 meses, só o dia inteiro com a pistola na mão e apontando e treinando tiro em seco, que a gente faz, é um tipo de treinamento mental que a gente faz. Eu consegui sair dali para a competição. Na minha primeira competição eu já fiz o segundo melhor pontuação do Brasil naquela competição. Que legal. Aí fui para a Coreia. Eram 107 atiradores. O primeiro melhor colocado do Brasil foi o meu principal adversário na época. Ele ficou em 55º e eu fiquei em 56º. O segundo melhor do Brasil, pertinho, 1 ponto atrás dele. E, bom, para mim foi assim um alívio grande, né? Mas depois de passar por tudo aquilo que eu passei, a recuperação, o treinamento, a responsabilidade que eu me impus para ir para participar daquela competição, mas enfim, fui. Não, e sem contar o sentimento de superação, né, Sérgio? Exato. Mas ó, não corre armado, né? Não. Você não corre dentro do carro de corrida com revólver dentro. De vez em quando, dá um tirinho ali naquele pneu ali pra... Porque eu te falei nos bastidores, eu falei comigo, não tem conversa, se vier do meu lado, tiver que bater errado, te mando pro mato, vai me dar tiro depois? Não dá, né? Mas a recíproca é verdadeira também, né? Claro que é. Se eu puder te botar no mato, vai ser tudo... Mas eu tenho que perguntar, essa pergunta é uma pergunta que não quer calar. Quando você correu na Stock Car, você andava armado dentro do carro? Não. Como é que foi lá aquele lance da Stock Car, cara? Todo mundo em casa quer saber. Então, foi uma notícia nacional, sim, passou em tudo que é canal na época. Sim, né? Ficou um pouquinho esquecido agora, porque você está afastado um pouco da corrida, você está mais lá pro lado do esporte olímpico. Mas eu acho que de fundamental importância, ele pilotou Stock Car. E não chegou em último. Não. Né? Graças a Deus não. Conta pra nós. Então, a Stock para mim apareceu depois de vários anos de competição no automobilismo. Em 2007 nós fizemos um campeonato brasileiro só para pessoas cadeirantes. Eram 10 corridas e eu já tinha muita experiência no kart, né? Cheguei lá pro campeonato e ganhei todas as provas. Campeonato de quê?
No Paulista. Paulista Campeonato Paulista de kart. De kart. E brasileiro de pessoas com deficiência. Certo. Eram 25 pilotos na época e foi patrocinado lá pela... Eu não me recordo o nome da empresa. Bem, teve uma empresa que patrocinou, comprou os 25 karts, adaptaram os 25 karts e nós fomos participar desse campeonato. Interessante. E aí foram 10 corridas, eu obviamente ganhei todas as corridas, fiz pole, ganhei corrida, melhor volta. Aí naquele ano, 2008, eu fui agraciado com capacete de ouro. E na premiação do ano de 2009, fui lá em São Paulo para receber a premiação, né? Acho que você já participou. Aí cheguei lá, quem veio me... Conheço, nunca fui convidado para o capacete de ouro, não tem toda essa sorte. Aí chegamos lá, recebi um troféuzinho, né, de premiação do capacete de ouro, e quem veio me premiar foi Emerson Fittipaldi. Que legal. Aí ele chegou para mim, eu me apresentei para ele e tal, nos bastidores ali e tal. E aí ele para mim, assim, me premiou tal, me deu os parabéns e tal. Daí ele falou, tem um desafio para você. Daí eu falei, bacana, depois da premiação nós vamos conversar. Aí saiu dali, fomos para as mesas lá, jantar e tal. E aí durante o jantar ele, ó, vou te apresentar o cara aqui que é o organizador da Fórmula 3 Sul-Americana. Queria iniciar em 2009 e iria ter uma corrida deles aqui em Curitiba. Ele falou assim, olha, você vai lá, nós vamos te apresentar a Fórmula 3 e se você quiser você vai entrar para correr de Fórmula 3. Só que naquela época eu estava com 45 anos de idade, já estava um cara de idade mais avançada. Fórmula 3, só aquela rapaziadinha saindo do kart, 17, 18 anos. Pronto e no auge. Pronto e no auge. Eu com 45 anos, pilotar numa Fórmula 3, eu fiquei assim e tal. Fui lá conhecer, isso em abril de 2009. E nesse meio tempo eu conheci os organizadores da Fórmula 3 e também algumas pessoas da Stock Car. Dentre eles o Lolo. Vamos ter que chamar, né? O Lolo, que nós temos... Lolo! Aqui, ó, nós já estamos conversando, né? Só ajeitar a data, nós esperamos você aqui. O Lolo tem uma história riquíssima para contar para nós aqui. Sim, com certeza, tem que vir. Conheci o Lolo, conheci também o Sérgio Campos, né? E eles, o Afonso Rangel, obviamente, que era nem se fala, né? Uma sumidade no esporte do automotor principalmente de Fórmula. De Fórmula. E aí eles me chamaram para eu ir lá testar um carro de Fórmula 3 na equipe da Tuiuti, né, na Indy Makers. Eles tinham lá um carro de Fórmula 3, um Fórmula Renault e tinha um Stock. E na hora que eu fui lá fazer esses testes, eu como sou muito grande, a hora que eu entrei no Fórmula 3 eu já me senti meio desconfortável. Fica porque apertado. Muito apertado, as pernas muito compridas e ia ter que adaptar muito o carro para poder pilotar. Mas aí eles, na hora que eu saí do carro, daí eles, mas eu acho que para você, Sérgio, seria aquele ali, que é o Stock. Mais perfil para mim, né? Os caras com mais idade, né? E talvez mais visibilidade, né? Para os patrocinadores e tal. E ali a gente decidiu que eu iria correr de Stock. E aí montamos um projeto, tal, buscamos patrocinadores e eu, em 2009, foi marcada a minha estreia aqui em Curitiba, na 7ª etapa, se não me engano, 8ª etapa, que era aqui em Curitiba. E daí eu iria fazer todo o final do campeonato daquele ano, né, na Stock. Qual era a equipe que você estava? Rangel Power. Rangel Power. Ela foi uma derivada da Action Power, né? Sim, do Meinha. Do Paulo de Tarso, desculpa. Do Paulo de Tarso, é verdade. Eles eram da Action, né? Isso. Daí, inclusive o carro que eu corri tinha sido campeão no ano anterior da Light. No auge, sabe? Isso. E daí nós preparamos, foi uma luta danada para conseguir adaptar o carro e me colocar em condição. A Federação Brasileira de Automobilismo, a Confederação me estipulou algumas
regras de segurança que eu teria que cumprir para poder participar da Stock. É que você tem que sair do carro em 8 segundos. Não Exato. importa se você mexe as pernas ou não, Na, você tem na- que é, sair. naquela época era 12 segundos. 12? Aí eu tinha que entrar no carro em 12 segundos e também sair sozinho em 12 segundos. Então eu fiz uma preparação física, um treinamento violento para isso. Outra das regras que eles estabeleceram, que eu não poderia virar um percentual muito maior do que os pilotos que estavam correndo. Lento, né? A questão de mais lento, né? Tão mais lento que os outros pilotos, né? E eles estipularam que eu não poderia fazer nenhum treino com o carro fora de uma corrida. Então, eles disseram assim, ó, você vai fazer um treino na quinta-feira, que antecede a corrida, se você passar por todos os requisitos, né, você vai poder participar da etapa. Daí, fizemos os testes na quinta-feira, foi tudo tranquilo, passamos super bem. Até porque desafio é com você mesmo, né? Foi bem difícil, mas eu consegui Sim. vencer aquilo. A equipe também trabalhou incansavelmente para que o carro ficasse pronto e eu pudesse participar. A Stock para mim foi uma experiência incrível, né? Foi um momento da minha vida que é o sonho de qualquer piloto poder participar de uma equipe grande, de um campeonato grande, né? De uma categoria como a Stock Car. Eu corri na Stock Car Light, na verdade, não era na principal, mas eu fui tão bem recebido lá que a coisa estourou, assim, foi notícia para todo lado, né? Para mim foi muito bom também em questão de realização com o piloto, né? Aquilo foi, vamos dizer, como que eu posso dizer, as corridas em si foram difíceis, não foram muito fáceis, porque naquela época eu corria com câmbio sequencial. Ele tinha o power shift para você subir marchas, mas para descer marchas eu precisei adaptar o carro. E aí a HN desenvolveu, a HN Adaptações. Pesada, né? Exato. Eles fizeram uma adaptação que forçava o pedal da embreagem a bater no fundo toda hora, que eu apertava um botão para trocar de marcha, né? Então eu apertava um botão, freava o carro e ia reduzindo as marchas na alavanca. Só que o que acontecia? Muitas vezes as engrenagens da caixa de câmbio se tocavam e elas iam quebrando. Então o que acontecia? Todas as corridas eu usava uma caixa de câmbio para tomada de tempo, quebrava, eles refaziam o carro, trocava a caixa de câmbio e largava de último, porque o regulamento mexeu, larga de último. Exato. E eu, beleza, Curitiba, larguei de último, na minha primeira corrida, carro que vou contar também sobre essa, mas Curitiba, larguei de último, Goiânia de último, Brasília de último, São Paulo, foi Curitiba, Brasília e São Paulo. As 3 últimas corridas, as 3 larguei de último. Sérgio, tem um monte de história pra gente contar aqui. Tem um diretor ali que tá só fazendo assim com o dedo pra mim. 40 minutos aqui com você é muito pouco. Então hoje, ficou faltando a gente falar de você no simulador e um pouquinho mais da história lá na parte paralímpica. Então eu vou te convidar para você voltar. Sim. A gente vai combinar uma data, você volta e vai contar. Mas eu quero saber assim, hoje, como é que tá para voltar a pilotar? Em dia. Em dia? Sempre. Treinado? Eu Sempre. posso falar aqui pro pessoal aqui que tiver interesse em patrocinar o atleta Sérgio Vida, entrar em contato com ele? Posso? Sempre. Qualquer carro? Qualquer carro. Caminhão, kart, fórmula, o que vier. Tendo 4 rodas, a gente tá pilotando. Então tá aí, ó, pessoal. Hein, Sherry? Pro pessoal de casa, né? Que fique aí, o que os empresários vejam, que o pessoal veja. É uma baita de uma história de vida, de superação. Cara, ele tem que voltar. E vou falar o seguinte, Sherry. Conheço há bastante tempo. Exemplo de dedicação. Não pensa, não. Ele treina, ele faz parte física, ele vai representar o teu nome muito bem representado, ganhando corrida. Então você que tem interesse em patrocinar um atleta, procura o Sérgio Vida. Rede social, Sérgio? Sérgio Vida. Sérgio Vida, @Sérgio Vida. @Sérgio Vida. Então, se o pessoal tiver dúvida, quiser conversar com você, te conhecer um pouco mais, eles podem te chamar lá que você vai responder, não vai? Sempre. Então tá bom. Que honra, que honra. Eu fiquei feliz demais, ele sabe disso, é meu amigo de muito tempo, ele sabe disso, então, puxa, uma honra. Obrigado por você ter vindo, tá? É isso.
vai retornar para Mas falar do vamos. restante. Vamos. Tá? com certeza, Já tá vamos. convidado. O Felipe tá ali nos bastidores, vai voltar você e o Felipe para falar da parte técnica lá dos simuladores, como é que tá fazendo teus treinos. O Felipe já tinha que ter voltado para falar sobre isso, a gente vai preparar uma edição especial para isso. Ótimo. Tá bom? Tranquilo. Velho. Obrigado de coração. Obrigado. Valeu. Que honra poder escutar a sua história. Já conhecia e agora pessoalmente. Obrigado Valeu, por obrigado. dividir isso com a gente e com todo mundo que está em casa. Um prazer. Pessoal, Sharon, a gente vai ficando por aqui, mas domingo que vem tem mais um convidado bem especial também, vocês vão gostar da história dele. Vocês não podem perder. Automania, o programa da velocidade. Fiquem com Deus. O programa Automania tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo aos 0 acidentes.